Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Então agora ele está dizendo das qualidades que nós devemos vestir agora, ou sermos revestidos dessas qualidades que são compatíveis com a vida cristã e com a fé cristã, com o testemunho cristão que nós damos nesse mundo. Então, o que um cristão tem que ser? Ele sabe que ele é eleito de Deus, ele tem que se revestir dessa posição de eleição. Ele tem que se revestir de santidade, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esse versículo aqui nos ajuda também a entender um pouco do que é a oração do Pai Nosso e onde ela é situada na Bíblia, na palavra de Deus. Porque lá eu peço perdão pelas minhas ofensas. Né? Perdoa, como é que fala lá? Vamos. Mateus capítulo 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, ou os nossos pecados, ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então repare que aqui, para eu ser perdoado, eu preciso antes perdoar. Perdoa-nos, né? Assim como nós perdoamos. Então eu peço perdão. Para ser perdoado, eu tenho que perdoar antes. Não sei se ficou claro isso. É condicional o perdão. Eu vou ser perdoado na medida em que eu perdoar. Ok? Agora voltamos lá para Colossenses 3. O que diz aqui no versículo 13? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, já perdoou, assim fazei vós também. Percebeu a mudança que tem aqui? Eu perdoo porque eu fui perdoado. Não é que eu perdoo para ser perdoado. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Essa é a grande diferença que nós vemos, por exemplo, quando a gente lê Mateus, e acho que Lucas também, que fala dessa oração, nós estamos num tempo ainda antes da obra de Cristo, antes da remissão dos pecados. Ele continua: se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Tem uma outra passagem que fala isso também, estou tentando lembrar aqui, mas não estou conseguindo lembrar. Mas tem uma outra passagem que também fala dessa mesma ordem e é nas cartas. Ou seja, eu perdoo porque eu fui perdoado. E depois do versículo 14, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então o amor, aqui fala como se fosse uma capa, né, que a gente se reveste. Nós sabemos que dentro das roupas humanas, das modas, tal, você sempre tem uma roupa por cima, que é um sobretudo, né? Você tem uma capa, você tem uma proteção. Então o amor é essa capa. O amor é isso que as pessoas vão enxergar de fora. As nossas ações deveriam ser sempre feitas em amor, para que outros pudessem ver em nós também o amor. É como tem uma passagem que
os que estavam presentes no sepulcro de Lázaro, eles veem o Senhor Jesus chorar e eles falam, veja como ele o amava. Então o amor, quando colocado em prática, é visto, ele é percebido. No versículo 14 nos fala de amor, e no versículo 15 nos fala da paz de Deus. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Eu acho que uma das coisas que deveria marcar a vida do cristão é a gratidão. Nós temos muito a agradecer. Muito. Demasiadas coisas nós temos que agradecer. Ontem um mandou uma mensagem para mim e falou assim, por que no Brasil tem 35 milhões de pessoas passando fome? Ele mandou uma mensagem, acho que ele ouviu algum discurso de um candidato aí que usa esse argumento, né? Mas aí eu respondi para ele, falei assim, ó, você pode ajudar a acabar com isso, começa a alimentar as pessoas que você encontrar que estão morrendo de fome. Eu acredito que ele não vai conseguir encontrar uma morrendo de fome, né? Isso é conversa de gente de botequim. Conversa de botequim. O cara do botequim, ele resolve todos os problemas do mundo, mas ele nunca põe a mão na massa, né? É como carta que as pessoas escrevem para a área de leitores do jornal, tem aquelas cartas. As cartas são sempre assim, precisamos resolver a fome do mundo, precisamos acabar com a pobreza, precisamos reduzir o preço da gasolina, tudo precisamos. Mas ele não vai fazer nada, ele só joga o precisamos como se isso fosse de repente mudar, né, alguma coisa. Então quem percebe uma necessidade deve correr lá e resolver essa necessidade. Deve correr e resolver essa necessidade. E não ficar precisamos, devemos, não. Vai e faz, né? Vai e faz. Então aqui ele vai no versículo 15, a paz de Deus, para a qual também fosse chamados, nós somos chamados para a paz de Deus, em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Talvez a pergunta que a gente deva fazer sempre, diante de alguma situação, é a seguinte, isso vai trazer paz? Porque já tem aquelas situações que você está com raiva de alguém, né? Você fala assim, quando eu encontrar com ele eu vou falar umas poucas e boas para ele, né? Aí pergunta assim, mas isso vai trazer paz? Não, de jeito nenhum. Você vai falar poucas e boas, você vai ficar todo cheio de si que falou poucas e boas, mas resolveu o quê? Eu pergunto, né? O que resolveu? Nada, absolutamente nada. E agora no versículo 16, se no versículo 15 ele fala para a paz de Deus dominar ou reinar em nossos corações, ou seja, ser ela que dá o direcionamento dos nossos corações, no versículo 16, ele vai dizer que a paz de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Reparem que aqui tudo tem a ver com paz, né? Porque até a maneira de se dirigir uns aos outros, de ensinar uns aos outros, de mostrar uns aos outros, não é com bronca, não é com tapa, não é com pontapé, não é com golpe de karatê, é com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Existe uma técnica boa, né? Que é tudo que eu for fazer, eu perguntar antes, eu posso fazer isso em nome do Senhor Jesus? Eu vou
quebrar a janela do vizinho, vou dar uma pedrada na vidraça do vizinho. Eu posso dar pedrada na vidraça do vizinho em nome do Senhor Jesus? E dar graças a Deus Pai por isso depois? Ou mesmo perguntar se alguma coisa, se é correto fazer alguma coisa, eu posso fazer isso em nome do Senhor Jesus? Não estou dizendo que não pode ou não vai. Pergunta antes, você vê como muda a perspectiva. Hoje uma pessoa me escreveu, falou que o pastor da igreja disse que pode sim fazer tatuagem, porque está em Apocalipse 19. Olha, ele tinha escrito na sua coxa e nas suas vestes, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tal. O pastor pegou a passagem de Apocalipse 19 para endossar, fazer tatuagem. Aquilo não tem nada a ver com tatuagem, aquilo ali é uma referência a Cristo vindo destruir seus inimigos aqui na terra, vindo em glória, em manifestação. E o cara transforma isso numa coisa tão pequena, tão boba, tão... Né? Se pode fazer tatuagem? Já pode. Lá está escrito lá que você pode. Então escreve aquilo que está lá, né? Escreve aquilo que está lá no versículo. E não o símbolo do Palmeiras ou qualquer outra coisa assim. Não tem nada contra Palmeiras. Eu não torço para futebol nenhum, nem sei quem é bom e quem é ruim, né, nos esportes. Não que um cristão não possa fazer tatuagem, não estou dizendo isso. Eu acho que ele não deve, né? Mas não que ele não possa. Algumas pessoas usam um versículo lá no Antigo Testamento que fala que não deve cortar a carne, fazer marcas na pele, né? Mas aquilo ali eram marcas rituais. As pessoas que faziam marcas na pele pelos mortos. Era um ato religioso. Uma maneira de você fazer uma oferenda pelos mortos na sua própria pele. Porque na mesma passagem que fala de tatuagens lá no Antigo Testamento, fala de não poder cortar a barba. Não é? Então, se você não pode marcar a pele, você também não pode cortar a barba, né? Que geralmente isolam só aquilo que interessa, né? Mas, de qualquer maneira, eu não como é que se fala? Adesivar, né? Eu não iria adesivar meu carro se o meu carro fosse uma Ferrari, né? Aqueles adesivos, cobrir assim com aqueles adesivos, né? encher de coisa. Porque se é uma Ferrari, já tá bonito, né? Já tá legal. Mas então, enquanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.